Olá, gente, muito boa noite. Esperar aí o pessoal entrar. Estamos aqui fazendo uma transmissão ao vivo pelo Facebook, pela nossa fanpage no Facebook e pelo Instagram. E quero lhe dar boas-vindas. Seja bem-vindo a esta live, refletindo sobre as coisas da vida, sobre as coisas de Deus. E hoje, gente, eu quero me desculpar com vocês. Hoje não vai ter música, não. Quem me acompanha pela internet sabe que essa semana eu não estive muito bem e sentindo algumas coisas, né? Um cansaço e um incômodozinho nos pulmões e às vezes tossindo bastante. Então, para não forçar muito, eu preferi hoje me poupar e apenas trazer a reflexão. Eu não poderia deixar de trazê-la. Então, me perdoem, tudo bem? Mas não fiquem preocupados, eu estou bem, estou me cuidando, estou de molho, tentando dar uma freada. Nem fiz o vídeo que geralmente eu faço para o canal do YouTube, para tentar me poupar ao máximo e poder estar com vocês hoje. Tá bom? Mas vamos ter uma reflexão importante. Mas que tal, já que não teremos música hoje, que tal se fazermos uma prece, uma breve oração? Topa? Então vem comigo, você de qualquer denominação, de qualquer credo, confissão religiosa, tradição espiritual, não importa, você é bem-vindo e nós podemos somar e orar juntos e agradecer a Deus pelo dom da vida. Como é bom estar vivo. Vamos orar? Paizinho, eu quero te agradecer por mais uma vez me permitir estar aqui usando desta ferramenta preciosa que é a internet, usando das redes sociais para contactar e conectar gente espalhada pelo mundo todo. Obrigado, Senhor, porque a nossa conexão não se dá apenas no plano virtual, mas também é uma conexão de sentimentos, de afetos, de pensamentos. Ainda que haja entre nós alguma divergência num campo ou no outro, o certo é que o que nos impulsiona é o mesmo sentimento que houve em Cristo, o amor. O amor ao nosso semelhante, o amor ao mundo, não ao mundo enquanto sistema, mas aquele mundo pelo qual Deus enviou seu único Filho, para que através dele tivesse vida. Nós oramos e te damos graças em nome de Jesus. Amém. Gente, eu quero ler com vocês uma passagem que está registrada no Evangelho de Jesus, segundo São Lucas, no capítulo 8, verso 22. Enquanto você pega a sua Bíblia, ou quem sabe, né, você que usa a Bíblia no computador ou em algum aplicativo, enquanto você se prepara para ler comigo, eu já quero desde já fazer alguns convites. E o principal deles, dia 12 de dezembro, finalmente eu estarei promovendo um encontro presencial. Só que dessa feita será no Tropical Hotel Barra da Tijuca, bem ali na Avenida do PP. Nós estaremos utilizando o salão de convenção deste hotel para realizarmos 3 reuniões, 3 encontros. O lugar é amplo, mas devido à pandemia, não será possível lotação. Por isso eu estou pedindo àqueles que pretendem participar conosco para que garantam sua vaga. A entrada é franca, você não vai pagar absolutamente nada, mas você precisa garantir a sua vaga, você precisa se inscrever. E como? Muito simples, basta você me mandar um zap dizendo: eu quero participar do Oasis. Este é o nome do evento, Oasis. Por pior que esteja o cenário, sempre haverá um oásis.
Agora é importante saber distinguir, né, gente, entre um oásis e uma miragem. Tem muita gente se enganando, se deixando seduzir por algo que não passa de imagem. Aí você, quando presta atenção no conteúdo, verifica que ela não corresponde à imagem. Então, às vezes, a imagem é descolada, é moderna, é um linguajar, né, bem arrojado, mas quando você ouve o discurso, você diz, opa, aí tem. Isso é miragem, não é um oásis. E se você está em busca desse oásis, neste tempo de sequidão, eu lhe convido a estar conosco em 3 horários. Você poderá escolher qualquer um deles. Dia 12 de dezembro, às 10 da manhã, às 4 da tarde e às 7 da noite. Ok? 10 da manhã, 4 da tarde, 7 da noite. Eu estou lhe aguardando no Hotel Tropical, na Avenida do PP, ali na Barra da Tijuca. É só você entrar nas minhas redes sociais que você vai encontrar lá o banner que eu já publiquei algumas horas atrás. Tem o endereço direitinho, tem o telefone do Zap para você garantir a sua vaga, tá bom? E eu vou estar lançando nesse dia o livro Intolerância Zero, edição especial. Por que edição especial? Eu lancei o Intolerância Zero, acredito que 4 anos atrás, e graças a Deus se esgotou. Eu agora estou relançando Intolerância Zero, mas com capítulos extra. Olha que interessante. Tocando em assuntos sensíveis, complexos, preconceito, intolerância religiosa e por aí vai. Você precisa ler esse livro. Ele está saindo com 516 páginas. E eu estarei fazendo o lançamento dele dia 12 no Oásis, dia 12 de dezembro, no Hotel Tropical na Barra da Tijuca. Tá bom? Estou contando com você. Deixa eu aproveitar também e agradecer aquelas pessoas que durante essa semana me enviaram recadinhos pela internet, pelo WhatsApp, preocupadas comigo, e, enfim, obrigado de coração. Que o Senhor te recompense por todo esse carinho que você tem demonstrado a mim, tá bom? Então, gente, Lucas, vamos lá? Lucas capítulo 8, verso 22, diz assim o texto: certo dia entrou num barco com os seus discípulos e disse-lhes: passemos para o outro lado do lago. E partiram. Enquanto navegavam, Jesus adormeceu. Sobreveio uma tempestade de vento no lago e o barco se enchia de água e eles corriam perigo. Chegando-se a ele, despertaram-no dizendo: mestre, mestre, vamos morrer. Há uma outra passagem correlata a esta, onde eles dizem: tu não te importas? Ele se levantou, repreendeu o vento e a fúria da água, tudo se acalmou e fez bonança. Então lhes perguntou: onde está a vossa fé? Eles, temendo, maravilharam-se, dizendo uns aos outros: quem é este que até os ventos e a água lhe obedecem? Sabe, gente, muitas vezes nós atribuímos às circunstâncias que vivemos um juízo moral. A gente pergunta: onde foi que eu errei? Por que eu estou passando por isso? Por que Deus está permitindo esta tempestade na minha vida? Eu tenho feito tudo certinho, como manda o figurino. Eu sou uma pessoa zelosa do bem, religiosa, que não falta um culto, que contribui sistematicamente com a manutenção da igreja.
sempre disposta a repartir meu pão com aquele que não tem. Ora, era de se esperar que a minha vida fosse um mar de rosas, que em tudo que eu pusesse as mãos, eu lograsse êxito. E em vez disso, quanto mais eu oro, mais assombração me aparece. E o pior é que não bastasse esta avaliação precipitada que nós mesmos fazemos, nós ainda temos que lidar com o julgamento de outros. O que mais tem por aí é gente como os amigos de Jó, que insistiram com ele: Jó, você deve estar escondendo alguma coisa. Não é possível. Para que Deus permitisse você passar por todo este turbilhão, você só pode ter cometido um deslize muito grave. E é interessante porque o texto diz que durante 7 dias eles se mantiveram calados diante do sofrimento do amigo, mas quando resolveram abrir a boca, foi só para julgá-lo. Veja, os discípulos não estavam no meio do mar por decisão própria. Eles estavam cumprindo à risca uma ordem do próprio Cristo. Foi Jesus quem disse: passemos para o outro lado. Eles não têm culpa de Jesus ter resolvido dormir. Jesus estava cansado, ele não era de ferro. Ele precisava recobrar as energias. Só que enquanto ele dormia, veio a tempestade. Os discípulos até tentaram resolver a seu próprio modo, afinal de contas, parte deles era de pescadores, era gente que tinha intimidade com o mar. Aliviaram as cargas, fizeram de tudo para impedir um naufrágio, mas a partir do momento em que as águas começaram a invadir a embarcação, eles não tiveram alternativa senão incomodar Jesus. Jesus estava deitado no porão do barco, dormindo o sono dos justos, e eles chegam já com uma acusação: o Senhor não se importa que morramos? O Senhor não vai fazer nada? A gente está ali tentando aliviar o peso da embarcação, tentando evitar o pior, e o Senhor está dormindo? E Jesus se levanta, se dirige para a proa e dá uma ordem, primeiro ao vento e depois ao mar, porque o mar, aquelas ondas, só estavam acontecendo por conta do vento. Então não adianta você atacar os efeitos e não a causa. Primeiro Jesus se dirige à causa do problema, para depois se dirigir ao efeito, às consequências. Agora, veja, nós encontramos nas Escrituras situações bem similares, mas que ocorreram num contexto muito diferente. Por exemplo, havia um profeta chamado Jonas. Deus o destacou para uma cidade por nome Nínive, uma cidade que era hostil aos profetas. Muitos dos seus colegas foram mortos ao tentar proclamar ali ou conclamar aquele povo ao arrependimento. E quando Deus destaca Jonas para Nínive, em vez de obedecer, ele toma um navio para outra cidade, Tarsis. Ele se rebela contra uma instrução dada pelo próprio Deus. E qual o resultado disso? É interessante, porque, a exemplo de Jesus, Jonas também desce para o porão do barco e vai dormir. E diz o texto que veio uma tempestade tão grande que cada membro da tripulação daquele navio começou a clamar cada qual ao seu próprio Deus, até que o comandante do barco desceu ao porão, flagrou Jonas dormindo, o repreendeu e disse:
Vem cá. Cada um de nós está clamando ao seu próprio Deus enquanto você dorme. Por um acaso, você sabe a razão pela qual nos sobreveio este mal? E Jonas, então, caindo em si, disse: eu sei a razão, e a razão sou eu. Porque eu estou no lugar errado. Eu não fui para onde Deus me ordenou que eu fosse. Me lancem ao mar e essa tempestade se apaziguará. Eles até tentaram dissuadi-lo, ele insistiu, lançaram-no ao mar, você já conhece a história. Deus envia um grande peixe que o engole. Por 3 dias e por 3 noites ele é mantido encerrado no ventre daquele peixe, que finalmente o vomitou na praia próxima do lugar para onde Deus o havia enviado. Veja, não dá para nós avaliarmos as coisas meramente com base nas circunstâncias. Ambos enfrentaram tempestades. Ambos estavam dormindo na polpa do barco. Ambos. Entretanto, Jonas, sabendo que havia cometido um grande erro, pediu para que fosse lançado ao mar. Jesus, sabendo que estava em obediência ao Pai, e sempre esteve, e nunca se rebelou contra uma instrução dada por Deus, nunca se desviou do caminho, Jesus com autoridade ordenou ao vento e ao mar, e eles se acalmaram. Percebe a diferença? Será que se Jonas fizesse o mesmo, o vento e o mar se acalmariam? Quantas são as pessoas que se veem impotentes diante das circunstâncias e simplesmente se entregam, se atiram ao mar? Quando você está no lugar certo, fazendo a coisa certa, você sabe em quem você confia. Você sabe que aquele que te enviou é aquele que te banca, é aquele que te sustenta. Há uma terceira situação, cujo cenário também é uma tempestade. Só que esta foi enfrentada por Paulo, o apóstolo. O texto vai dizer lá em Atos dos Apóstolos que Paulo, apesar de ter sido absolvido de uma acusação infundada, ele resolveu recorrer a César. Afinal de contas, ele tinha cidadania romana e todo cidadão romano tinha o direito de recorrer a César, o imperador. E diz o texto que ele então embarcou, ainda preso, em direção a Roma, mas no meio do caminho veio uma grande tempestade. Um anjo do Senhor apareceu para Paulo e diz: Paulo, não se desespere, esse navio vai se perder, vai ser perda total, mas nem um fio de cabelo da sua cabeça e de nenhum membro da tripulação se perderá. Avise a eles, para que eles comam, para que eles se preparem, porque haverá um naufrágio, mas ninguém perderá sua vida. A perda será única e exclusivamente material. Ok, aconteceu. O navio naufragou. Os náufragos foram parar na praia de uma ilha chamada Malta, lá no meio do mar Mediterrâneo. Lá, em Malta, Deus usou a Paulo para conduzir toda uma população a Cristo. Inclusive, a figura mais proeminente da ilha esteve doente, muito doente. Paulo lhe impôs as mãos e o curou. E todos os enfermos da ilha foram conduzidos a Paulo, que lhes impunha as mãos e os curava. Ora, veja, alguém poderia questionar
o que Paulo fez de tão errado para merecer sofrer um naufrágio. E é interessante porque o texto diz que assim que eles chegaram à praia daquela ilha, os nativos os acolheram, usaram de humanidade para com eles, acenderam uma fogueira para aquecê-los, já que estava muito frio. Eles poderiam sofrer uma hipotermia. E diz o texto que Paulo, então, vendo que as chamas estavam minguando, se levantou, entrou no matagal, trouxe gravetos para alimentar aquela fogueira. E enquanto ele alimentava a fogueira com os gravetos, uma víbora saltou da fogueira e se prendeu à palma da sua mão. Todo mundo ficou atônito diante daquela imagem e imediatamente o julgaram. Os mesmos que os acolheram agora o julgavam, dizendo: o que foi que este homem aprontou? Provavelmente ele deve ter cometido algo muito grave, porque os deuses não o deixam impune. Não bastava o naufrágio e agora que ele está aqui, são e salvo, ele é mordido por uma víbora venenosa. Paulo, sem esquentar a cabeça com nada disso, sacudiu a mão. A víbora foi devolvida ao fogo. E ficou todo mundo esperando que ele caísse duro. E ele continuou vivo. Então, repare, 3 tempestades. O cenário muito parecido. Na primeira tempestade, quem é que estava no porão do barco? Jesus. Alguém errou? Ninguém. Se houve algum erro ali, foi a falta de fé dos discípulos. Por isso Jesus, depois de repreender o vento e o mar, os exortou dizendo: cadê a fé de vocês? Jesus não fez nenhum juízo moral. Ninguém ali estava em rebelião contra Deus. Eles estavam no lugar certo, fazendo a coisa certa, e o melhor de tudo, na melhor das companhias, era Jesus que estava com eles. No segundo caso, um profeta rebelde, que toma uma direção oposta àquela que Deus determinou, e arca com as consequências do seu erro. No terceiro caso, é Paulo, que está indo a Roma, porque segundo a palavra do próprio Cristo que lhe apareceu em visão, importava que ele estivesse com o homem mais poderoso da terra, que ouviria dos seus lábios o testemunho acerca do Evangelho. Mas entre o lugar em que estava e Roma, havia uma escala inusitada. Ele tinha que passar por uma ilha, no meio do nada, porque havia alguém ali que precisava ouvir o Evangelho. Alguém tão importante quanto César, pelo menos aos olhos de Deus. Em outras palavras, tudo isso que eu trouxe até agora foi para te dizer que nada acontece por acaso. Você pode estar enfrentando uma tempestade desastrosa, que talvez tenha provocado na sua vida o naufrágio da sua empresa, o naufrágio do seu casamento, o naufrágio da sua vida profissional ou de qualquer outra área da sua vida. E você não aguenta mais ouvir gente que só se aproxima para ficar indagando se você realmente é de Deus, se você não está escondendo alguma coisa, se você não incorreu em algum erro grave. E a sua consciência tranquila, você começa a investigar seu próprio coração para ver se não encontra algo ali de errado. Parece que todos os dedos do mundo estão apontados para você. Mas às vezes a gente enfrenta a tempestade, não por estar no caminho errado, mas justamente por obedecer a Deus. Às vezes a obediência a uma palavra proveniente da boca de Deus nos coloca no olho do furacão.
Talvez tudo o que você esteja vivendo hoje foi para que você, antes de chegar ao seu destino, à sua Roma, tivesse que fazer uma escala em alguma Malta. Há pessoas que você só vai conhecer depois de enfrentar um naufrágio. Há pessoas que só vão cruzar o seu caminho depois que você passar pelo momento mais desastroso da sua caminhada. Nada é por acaso, queridos. Deixa eu lhe contar agora uma quarta tempestade. Agora é Jesus que pede aos discípulos para que prossigam, atravessem o mar, enquanto ele se despede da multidão. Os discípulos ficaram sem entender, mas como assim, Senhor? Como é que o Senhor vai nos alcançar? O Senhor não tem um barco? Esquentem não. Tomem caminho, porque eu pego vocês no meio do caminho. E diz o texto que Jesus, depois de despedir as multidões, resolve ir para o monte orar. Ele precisava ficar sós com o Pai, recarregar suas baterias. E lá de cima do monte, ele observa os discípulos. E ele percebe que os discípulos estavam enfrentando um vento contrário. De sorte que a eles só restou recorrer ao remo. Não dava para ficar esperando pela vela, porque dependendo da vela da embarcação, o barco seria arrastado na direção contrária. Então eles tiveram que abaixar a vela e remar até que não aguentaram mais. Começaram a largar os remos, porque não estavam aguentando mais. Você já se sentiu remando contra a maré? Você já se sentiu na contramão de tudo e de todos? Eu sei o que é isso. E olha, gente, tem hora que cansa. Tem hora que dá vontade de desistir. Quando Jesus viu que eles estavam largando os remos, diz o texto, que Jesus desceu correndo. A pressa em socorrê-los era tão grande que Jesus nem pegou carona na outra embarcação. Ele foi caminhando por cima das águas. Quando os discípulos o viram, no meio da tempestade, do nevoeiro, das ondas, acharam que era um fantasma. Começaram a gritar apavorados: é um fantasma, é uma assombração. Até que Pedro olhou bem e disse: calma, gente, eu conheço aquela silhueta. Não, vocês estão enganados. Aquilo não é assombração, não. É Jesus. Que Jesus? O quê? Tu tá louco, cara? Você tá vendo coisa? A gente tá no meio de uma tempestade, com os braços cansados, dando cãibra. E você agora acha que tá vendo Jesus? Ali é um fantasma. Que está vindo nos assombrar. E Pedro diz: espera aí, deixa eu fazer uma prova aqui. Jesus, se é você que vem aí, mande que eu vá andando sobre as águas ao seu encontro. Jesus deve ter sorrido naquele momento. E Jesus diz: vem. E Pedro, sem pensar duas vezes, sai do barco e caminha por sobre as águas, enquanto ele mantém os olhos fitos em Jesus. A sua fé fez com que a lei da gravidade perdesse o efeito momentaneamente. Mas num dado momento, Pedro se deixou distrair pelas circunstâncias. A ficha caiu, ele diz: caramba, o que eu estou fazendo? Eu vou afundar. E afundou. E enquanto afundava, ele gritou: Jesus, tem misericórdia de mim. E Jesus estendeu as mãos
o trouxe à superfície e o levou de volta à embarcação. Nosso maior desafio é reconhecer Jesus, primeiro, na ambiência do interior. Jesus está aí, na polpa do teu barco. Ele não dorme, Deus não dorme. Ele dormia porque ele estava aqui como homem e como tal ele se cansava. Mas como Deus, Deus não se cansa. Só que ele está em nós, através do Espírito Santo, em estado de latência. Às vezes a presença dele é tão sutil que a gente até esquece que ele está. A gente tenta resolver as coisas da nossa própria maneira, achando que basta aliviar a carga do barco para impedir que ele naufrague. Infelizmente, nem sempre a gente consegue impedir esse naufrágio. Mas é importante saber identificar a presença de Cristo em nós, mesmo quando ele se cala, mesmo quando sua presença é latente e não patente. Esse Cristo que se encontra na polpa do nosso barco, ele quer vir para a proa. Ele quer deixar de ser meramente latente para ser patente. Ele quer que a sua presença seja percebida. E o segundo grande desafio é perceber a presença de Cristo nas circunstâncias. Mesmo nas tempestades. Mesmo no olho do furacão. Onde é que ele quer te levar? E quantas vezes ele te chama a descer do barco e a caminhar sobre as águas? Em outras palavras, ele te convida a sair da zona de conforto, a experimentar o inusitado, o surpreendente. Não é hora de distrair-se com as circunstâncias, se atemorizar. Mantenha os olhos fitos em Jesus. Reconheça-o mesmo em meio à tempestade. O mesmo Cristo que desceu correndo aquele monte e foi andando por sobre as águas para socorrer seus discípulos, é o Cristo que não te perdeu de vista um instante, ainda que em algum momento você o tenha perdido de vista. Hebreus 12 diz, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Olhar firmemente é olhar sem distração. Você fica dando ouvidos às críticas, à censura de A, de B. Você fica dando atenção demais às presepadas do inimigo, a conversa fiada do adversário, as acusações, as ilações que são feitas a teu respeito. Olhe para Cristo. Enxergue-o no meio do nevoeiro. Vislumbre a sua silhueta. Saia da sua zona de conforto. Caminhe por sobre estas ondas tempestuosas, porque aquilo que está em você é maior do que elas. Não é isso que diz João na sua primeira epístola? Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Você tem tudo para dar certo. Eu sei que, falando essas coisas, eu corro o risco de ser confundido com um coach. Não, não sou coach. Eu estou falando como um mensageiro de Deus para a tua vida. Você tem tudo para dar certo, para surpreender mesmo aqueles que apostam no seu naufrágio. E se porventura você vier a naufragar em algum momento, pode ser que você perca tudo, pode ser que você enfrente até uma situação complexa na sua saúde, nas suas finanças.
Ainda assim, jamais coloque em xeque a presença de Deus. O Senhor está contigo. Pode ser que antes de te levar ao destino, ao lugar onde Ele deseje te conduzir, haja uma escala. Os voos de Deus, na maioria das vezes, não são voos non-stop, isto é, sem escala. Não são voos direto. Há sempre algum lugar por onde Deus quer que passemos. Há sempre alguém com quem Deus quer que encontremos. Quer seja para que sejamos bênção na vida desta pessoa, ou quem sabe, para que ela seja bênção na nossa vida. Eu quero, neste momento, mais uma vez orar com você. Eu não sei o que você está enfrentando. Eu não sei se você está a ponto de se desesperar, de fazer como Jonas, de se lançar no mar. Uma coisa é Pedro deixar o barco para caminhar sobre as águas, obedecendo a uma ordem de Deus. Outra coisa é Jonas, em rebeldia, pedir para ser lançado ao mar. Os propósitos de Deus sempre prevalecem, queridos, mesmo quando somos rebeldes. Deus enviou um grande peixe para engolir a Jonas e vomitá-lo onde ele deveria estar. Talvez essa situação que você esteja vivendo seja não um castigo, mas o socorro. Tem coisa que a gente julga como sendo castigo. Você sabe que Jonas achou que ele estava no abismo, no inferno? Quando ele ora, ele diz: Senhor, do inferno eu te clamo. Porque não havia luz dentro do ventre daquele peixe. Era só aquela coisa gosmenta, aquele cheiro horrível, fétido. Ele achou, isso aqui só pode ser o inferno. Quando na verdade não era castigo, era socorro. O que você julga ser castigo de Deus, pode ser Deus te socorrendo, te tirando de uma rota para te colocar na rota certa. Eu estou lembrando aqui de uma querida irmã chamada Maria Tereza, mamãe do pastor Bruno, do pastor Rodrigo, do Fábio, esposa do nosso querido diácono Celso. Sabe como ela nos encontrou? Ela estava ouvindo uma emissora de uma igreja, uma denominação muito grande, dessa que elege prefeitos. E de repente ela deu um esbarrão. Ela frequentava essa igreja. Ela deu um esbarrão e o Dion se moveu, saiu daquela emissora, que era uma FM, e foi para uma emissora AM, onde eu estava conduzindo um programa. E assim que houve essa mudança acidental, ela sentiu que Deus estava falando com ela através desse mero instrumento. Naquele dia Deus mudou, não só a vida dela, mas de toda a família. Gente, não há acidentes. Você não está me ouvindo agora por acidente. A propósito, há intencionalidade. É isso que há. Jung vai chamar de sincronicidade. Cada teórico tenta explicar à sua maneira, mas o que eu vejo, à luz das Escrituras, é propósito. Como diria o meu irmão Pedro Miguel, coincidência. Coincidência. Quer orar comigo? De onde você está? De que abismo? De que ventre de peixe você está? Deus não desistiu de você. Ele continua acreditando em você, mesmo quando você duvida. Há algo dentro de você latente. Há um potencial. Cristo vive em você. Vamos orar?
Pai, em nome de Jesus, eu quero mais uma vez te rogar por cada vida, cada pessoa que agora me acompanha nesta live. E eu sei que o Senhor está falando com muitas delas agora. Eu não sei o que elas estão enfrentando. Talvez desanimadas. Desanimadas até com relação ao pleito de ontem. Desanimadas com relação ao destino da sua cidade. A gente vive num momento tão difícil, Senhor, que temos a impressão de que o Senhor soltou as rédeas, que nós estamos entregues à própria sorte, remando contra a maré, contra o vento. E tem hora que cansa, Senhor, tem hora que dá vontade de largar os remos, desistir de tudo, deixar para lá. Não dá para deixar para lá, porque os teus propósitos não podem ser frustrados. Aquilo que o Senhor começou é o que o Senhor vai completar. Por isso nós nos colocamos inteiramente à mercê do teu Espírito, Senhor. Pedimos que a tua presença em nós se mostre viva, poderosa. Restaura, Senhor. Restaura esta vida que se encontra em frangalhos. Esta pessoa que é um sobrevivente de um grande naufrágio. Restaura a sua fé, a sua esperança, a sua saúde física, emocional, psicológica e espiritual. E que haja uma manifestação contundente da tua graça, que venha surpreender a todos, que todos vejam quão grande é o teu amor, através daquilo que o Senhor há de manifestar em cada vida. Nós te rogamos e te damos graças por Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém e amém. Amém. Se você quiser me contactar, compartilhar comigo a sua dor, sua frustração, sua alegria, seu testemunho, fique à vontade para me procurar nas redes sociais, seja pelo inbox, seja por DM aqui no Instagram ou pelo WhatsApp, e conte comigo. Não desista, porque Deus não desistiu de você. Antes de terminarmos esta live, eu quero reforçar o convite que eu fiz para o dia 12 de dezembro, quando teremos na Barra da Tijuca, na Avenida do PP, no Hotel Tropical, em 3 horários, um evento chamado Oásis. Eu já tive, inclusive, a confirmação da presença de uma família muito querida que vem de Minas Gerais, da cidade de Lima Duarte. Meu irmão e amigo Bruno Paiva e sua família vão se deslocar de Minas para participar desse evento. E eu estou acreditando que virão pessoas de outras partes do Brasil, inclusive nossos queridos de São Paulo, pastor Jefferson. Conto com você dia 12. E se você ainda não planejou estar conosco, planeje-se. Planeje-se. Infelizmente, o número de vagas é limitado. A entrada é franca, você não vai pagar absolutamente nada. Mas não podemos ter lotação. Eu só vou poder ter, no máximo, 50 pessoas por reunião. E serão 3. 10 da manhã, 4 da tarde e 7 da noite. Nesse dia, eu vou estar agradecendo a Deus pelo meu aniversário. Estaremos agradecendo, não haverá nenhuma festa com bolos, comes e bebes, apenas uma gratidão a Deus pelo meu aniversário. Eu estarei lançando o livro Intolerância Zero, edição especial, com capítulos extras, já que a primeira edição se esgotou rapidamente. Eu conto com a sua presença. Venha estar conosco. Venha participar desse oásis espiritual na sua vida.
E a segunda coisa que eu quero registrar aqui é o meu pedido, é o meu apelo por ajuda. Gente, não está sendo fácil, nesse período de pandemia, manter este ministério. Tem sido um desafio diário. O trabalho que a gente faz no Lixão, agora em dezembro, completa 7 anos. E em dezembro, excepcionalmente, nós queremos atender a 200 famílias. Nós queremos distribuir 200 cestas básicas. Este mês agora, nós já ultrapassamos 1.000 cestas básicas somente durante a pandemia. Só durante a pandemia. 1.000 cestas básicas. De onde nós tiramos recursos para isso? Você não viu nós fazermos propaganda política para ninguém. Nós não apoiamos ninguém. Ninguém. Eu tive vários amigos candidatos, gente muito boa, mas que sabem e entendem que nós não misturamos as coisas. Por isso, nós só temos você, o teu apoio, a tua contribuição. Há pessoas que remetem o seu dízimo pessoal porque estão sem congregar numa igreja física e não querem deixar de entregar o seu dízimo. Que tal apoiar um ministério sério, que está levando o amor de Deus a gente no mundo inteiro? Nos ajude. Eu estou fazendo hoje um apelo de coração. Nos ajude. Nós não podemos parar. Seja como oferta, como dízimo. O que você vai fazer? Hoje nós entramos finalmente no Pix. Várias pessoas pedindo, bispo, entra no Pix, vai facilitar e tal. Pois nós entramos. Você pode fazer de duas uma. Se você preferir, eu publiquei nas minhas redes sociais o QR Code. Então, se você quiser pegar lá o QR Code, já vai direto para a minha conta. Ou, se você preferir, você use o meu e-mail como chave do Pix. hermescfernandes@hotmail.com. Este e-mail está me servindo como chave para o Pix. Você não vai pagar nada para fazer essa transferência. De qualquer lugar do mundo, se você tem conta no Brasil, você usa o Pix e não paga nada. Qualquer hora do dia ou da noite, você pode fazer agora. Não importa que banco. Agora não tem mais isso. Você pode estar no Itaú, no Santander, qualquer um, você pode enviar através do Pix da nossa conta. Agora, se você preferir fazer uma transferência, normalmente, você pode fazê-lo. E é muito simples. Bradesco, agência 0582, tomou nota? Bradesco 0582, conta corrente 73784, dígito 4. 73784, dígito 4. Em nome de Hermes Carvalho Fernandes. O CPF 936-697-20715. 936-697-20715. Deixa eu aproveitar aqui rapidamente para dar uma explicação, já que eu mencionei dízimo, que muitos consideram um assunto polêmico e tal. Gente, o dízimo, digamos, é o piso das contribuições, é uma referência que a gente tem. Não pode ser cobrado. No nosso ministério, o dízimo não se cobra. No nosso ministério, as pessoas dizimam meramente por amor. Não há nenhum tipo de promessa, nenhum tipo de ameaça ou qualquer coisa nesse sentido. Eu digo isso porque, infelizmente, você vai encontrar em alguns ministérios por aí, uma forçação de barra muito grande para as pessoas dizimarem, ofertarem.
na Reina, no ministério onde eu tenho o privilégio de servir, não há nada disso. As pessoas contribuem motivadas por amor e ponto. Então, se você quiser remeter o seu dízimo ou a sua oferta, você pode fazer uso do Pix, ou de transferência, ou de depósito, o que você achar melhor, mas não deixe de contribuir, tá bom? Bem, gente, nós chegamos ao finalzinho, mas semana que vem tem mais, assim querendo Deus. Um beijo no seu coração e não esqueça, hein? Dia 12 de dezembro, Oásis, eu conto com você. Tchau, tchau, gente.